Fala galera, fala turma, estudando para o concurso público da FUB-UNB, Fundação Universidade de Brasília. Neste vídeo, resolvendo questões sobre o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, Lei número 11.091, lá de 2005, testando conhecimentos com questões sobre este plano. E aí? Observe que são questões de provas anteriores, porém, não provas elaboradas, formuladas pela banca CESP-SEBRASP. Então, neste vídeo, você vai ver que são questões com alternativas, mas isso não diminui a importância do estudo. Vamos lá? De 2025, olha só, a banca era a Fundatec. Estou lendo neste começo, nesta primeira questão, apenas para você entender de onde tirei as questões. Mas isso nada importa, o importante é o conteúdo, que é o plano sobre o qual falaremos. A prova lá da Fundatec 2025, técnico em contabilidade. Dito isso a gente vai desprezar, desconsiderar. Vamos logo ao estudo, tá bom? Uma universidade federal localizada em uma região com grande crescimento populacional e desenvolvimento econômico, tem enfrentado um aumento significativo na demanda por vagas em seus cursos de graduação. Paralelamente, a instituição tem acompanhado as inovações tecnológicas e buscado modernizar seus processos de trabalho, o que exige a adaptação de seu quadro de pessoal. Olha só, uma questão com uma historinha. E isso sim, a banca CESP-SEBRASP pode e até costuma utilizar. Situação problema, é uma história. Diante desse cenário, então a universidade, após realizar uma análise detalhada de suas necessidades e potencialidades, encaminhou um requerimento ao Ministério da Educação, solicitando a redistribuição de cargos vagos e alocados provisoriamente no Ministério. Nos termos da Lei 11.091, de 2005, assinale a alternativa que não apresente uma das variáveis a serem analisadas pela universidade. Então, fala sobre a universidade buscando inovações tecnológicas, não é verdade? E aí, o que você entendeu de tudo isso aqui no enunciado? Você vê as alternativas. Então, pede a alternativa que não apresenta uma das variáveis. Se são 5 alternativas, 4 são sim variáveis. E isso é importante no seu estudo para aquelas questões da banca CESP-SEBRASP de certo ou errado. Porque vai que, na sua prova, existe lá um item para ser julgado, dizendo que é uma variável. Se não for, você marca errado e ganha ponto. De outro lado, se for uma variável, você marca certo e ganha o ponto também. Tá bom? Então, o que está cobrando a questão? Fala sobre uma readequação dessa universidade hipotética aqui, Universidade Federal. Por quê? Se desenvolveu, houve crescimento populacional, toda a história, nos dando base para entender que ela precisava acompanhar essas inovações tecnológicas e buscar também, ao mesmo tempo, modernizar seus processos de trabalho, exigindo a adaptação do seu pessoal, dos funcionários. Este é o cerne de toda a questão, de toda a historinha. Então, falou que diante de tudo isso aqui, anteriormente lido, essa universidade, após realizar a análise detalhada de suas necessidades e potencialidades, ela encaminhou um requerimento ao Ministério da Educação, solicitando redistribuição de cargos vagos e alocados, etc. Então, você, ao ler esse enunciado, você consegue compreender que tem a ver com esta lei. Sim, porque isso aqui, inclusive, nas alternativas, em 4 delas, pelo menos, você vê na Lei 11.091 demandas institucionais, inovações tecnológicas, proporções ou proporção entre quantitativos da força de trabalho do plano de carreira e usuários,
modernização dos processos de trabalho no âmbito da instituição. O que você não vê lá na lei e que você consegue saber que a resposta para a questão, porque ela pede qual variável não é analisada pela universidade, não é. Qual é a resposta? Remuneração dos professores no ensino técnico. Porque aqui está a fundamentação. Artigo 4º da referida lei, caberá à instituição federal de ensino, era o caso da questão, uma universidade federal, avaliar anualmente, todo ano, a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades. Havia a palavra necessidade na questão. Propondo a quem? Ao MEC, ao Ministério da Educação. Foi citado também no enunciado. Isso se for o caso. O seu redimensionamento, readequação, consideradas, entre outras, as seguintes variáveis. E você vê que são 4 variáveis. 1, 2, 3, 4. E tudo aquilo que nós lemos, exceto o que está na alternativa D. Veja A, B, C e E. Se não é o que está aqui, demandas institucionais, proporção entre os quantitativos da força de trabalho do plano de carreira e usuários, inovações tecnológicas, modernização dos processos de trabalho no âmbito da instituição. Então, quaisquer destes incisos do artigo 4º, se estiver lá na sua prova da banca CESP-SEBRASP, um item para ser julgado, certo ou errado, dizendo que são, ou que é, por exemplo, demanda institucional, é uma variável a ser analisada pela universidade quando de redistribuição de cargos, quando a redimensionamento para atender às suas necessidades, demandas institucionais, sim, certo. Agora, se estiver na sua prova, por exemplo, algo parecido, ou uma outra coisa que não tem nada a ver do que você leu, que é o caso da alternativa D, remuneração dos professores no ensino técnico, isso não está na lei. Então, seria uma alternativa ou um item que você julgaria errado, tá bom? Primeira questão, bastante recente, de 2025. Vamos a outra para você treinar aquilo que você estuda na lei. Aqui, um outro modelo de questão, cobrado por outras bancas, mas não se assuste que vai valer a pena para você se atentar a detalhes da lei. Analise as seguintes asserções. O que são asserções? Isso aqui, ó, 1 e 2. E a relação proposta entre elas. Que relação? O porquê. Diz que o 1 fala alguma coisa, e aí, por quê? O 2 explicaria. Vamos ver. Tendo como referência a Lei 11.091 de 2005, que dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação no âmbito das instituições federais de ensino. Vamos lá. 1. Asserção 1. O desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais constitui um dos princípios na gestão dos planos ou dos cargos do plano de carreira. Porque, 2. As instituições federais de ensino são autarquias vinculadas ao plano educacional federal e municipal. Bem legal esta questão, embora não tenha nada a ver com o que será cobrado na sua prova, não é nos moldes do que a banca CESP, SEBRASP cobra quando se trata de certo e errado, mas veja que você vai aprender algo importante. Atenção a detalhes. E aí diz aqui na questão, a respeito dessas asserções que são afirmativas. Está afirmando 1, está afirmando 2. Assinale a alternativa correta. As duas asserções são proposições verdadeiras e a de número 2 é uma justificativa da asserção 1. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a de número 2 não é uma justificativa da 1. Isso, então, não importa para a gente no estudo para o concurso público da Fundação Universidade de Brasília. Vamos logo à fundamentação. O que você vê em 1 é uma verdade de acordo com a lei? O que você vê em 2 é outra verdade de acordo com a lei? Vamos ver. A fundamentação, a resposta para a questão é que a asserção 1 é uma proposição verdadeira. C é a resposta para a questão. A asserção 1 é verdadeira. Tá bom? Vamos marcar certinho nas cores. 1 na cor verde porque diz que é verdadeira. Tá bom? E
A 2 é uma proposição falsa. Vamos colocar na cor vermelha. Ela é falsa. Então, qual seria, e é sim, a resposta para a questão de prova anterior? C. O que você vê na cor verde, verdade. Na cor vermelha, errado. Então, imagine um item na sua prova. O desenvolvimento do servidor, etc. e tal. Certo ou errado? Certo. 2. As instituições federais de ensino. Certo ou errado? Errado. Fábio, mas por que está errado? Aí está o que precisamos saber. Diz, você encontra com fontes fidedignas na internet, que as instituições federais de ensino, como universidades e institutos federais, são autarquias públicas. Guarde isso. Vinculadas ao governo federal. Ou seja, elas possuem autonomia administrativa, patrimonial, financeira e didático-científica, mas ainda seguem as diretrizes do MEC, Ministério da Educação. Essas instituições federais de ensino fazem parte do Plano Educacional Nacional. Fazem parte do Plano Educacional Nacional e podem colaborar com estados e municípios em diversas iniciativas, mas não são diretamente vinculadas aos planos municipais de educação. Olha que legal. Isso, inclusive, nem está explícito na lei, galera. Nem está. Mas quando você estuda uma legislação, ela tem todo um contexto. Uma lei está inserida dentro de um contexto que, ao entender esse contexto, você entende melhor a lei. Está bem claro dizendo aqui, não são diretamente vinculadas aos planos municipais da educação. Por isso que o que você vê destacado na cor vermelha está errado por quê? Diz que as instituições federais de ensino são autarquias vinculadas ao Plano Educacional Federal? Sim, mas elas não são vinculadas aos planos educacionais municipais. Não é o que você vê destacado aqui, ó, na cor verde? Não são diretamente vinculadas aos planos municipais de educação. Não. Municipais? Não. Agora, você viu, elas fazem parte do plano educacional nacional. Aí sim, nacional. Fazem parte do plano educacional nacional. Por isso que o que você vê aqui no item 2, chamado de asserção, é errado. O que você vê em verde está lá fundamentado na lei. Pode ler e é isso mesmo, tá bom? O desenvolvimento do servidor é importante, vinculado aos objetivos institucionais e constitui um dos princípios na gestão dos planos ou dos cargos do plano de carreira, tá bom? Por isso que para aquela questão da época, C era a resposta. Importante que você aprendeu sobre isso aqui, ó. As instituições federais de ensino são vinculadas, ou melhor, são autarquias públicas vinculadas ao plano educacional federal, tá bom? Federal. Municipal, não. Outra questão em tela. Como dissemos, esqueça aqui que foi uma questão de 2025, tal. Francisco, olha só, situação, problema. Francisco é servidor público, ocupante de cargo técnico efetivo na Universidade Federal do Oeste do Pará. De acordo com a Lei 11.091 de 2005, que dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, para que haja progressão por capacitação profissional de Francisco, é necessário que, claro que você já leu a lei, vem estudando e viu, percebeu, notou, guardou em mente que existe progressão. Progressão da carreira, do cargo, tá bom. E a progressão ela pode se dar por capacitação profissional ou por mérito. Progressão por capacitação desse tal de Francisco. Obtenha certificação em programa de capacitação ou cumpra a carga horária integral estabelecida ou permaneça no mesmo cargo por pelo menos 6 meses ou obtenha certificação a cada 9 meses ou apresente certificados de mérito em experiências profissionais anteriores. Se você busca o que é necessário para o Francisco, no caso de progredir por capacitação profissional, você sabe que existem 4 alternativas erradas, uma só certa. Então imagine cada alternativa como item lá na sua prova.
No caso de algum Francisco, de alguma pessoa, progressão por capacitação. Se fosse A, você diria que é certo ou errado? B, certo ou errado? E assim por diante. Você utiliza uma questão que não é nos moldes do que a banca CESP, Sebrasp cobra, que são assertivas, itens a serem julgados, mas você utiliza cada alternativa como item que você julga. Verdade ou mentira? Certo ou errado? E você vai estudando. Nós percebemos no artigo 10 a fundamentação para acharmos a resposta. Diz que o desenvolvimento do servidor, imagine lá o Francisco, do exemplo, da situação problema da questão. O desenvolvimento do servidor na carreira vai se dar exclusivamente pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante, respectivamente, progressão por capacitação profissional ou progressão por mérito profissional. Na questão, cobrou isso aqui na cor azul. E o parágrafo 1º do artigo 10 diz: progressão por capacitação profissional é a mudança de nível de capacitação. Opa, progrediu, mudou o nível da capacitação. No mesmo cargo e nível de classificação. Olha aqui que legal. Se estiver na sua prova dizendo em nível e em cargo distinto de classificação, ou em cargo superior em nível de classificação, está errado. É no mesmo cargo, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitado o interstício de 18 meses. Interstício é intervalo. Respeitado o interstício de 18 meses, nos termos da tabela constante do anexo 3 desta Lei 11.091. Então, qual é a resposta para a questão? Para esta questão lá de 2025, você percebe, é necessário que Francisco obtenha certificação em programa de capacitação compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e compatível também com a carga horária mínima exigida, respeitada ou respeitado o interstício, o intervalo de 18 meses. A resposta é isso que vê aqui destacado na cor laranja. Então, lá na sua prova, da banca CESP-Sebrasp, falou em progressão por capacitação profissional de um personagem, a Maria, capacitação profissional, progressão dessa capacitação profissional. Se falar o que está em A, você diz certo. Imagine um caso de outra personagem, Joana. Joana, então, para progressão por capacitação profissional, ela deve permanecer no mesmo cargo por pelo menos 6 meses e realizar no mínimo 5 cursos de capacitação oferecidos pelo órgão. Aí você diz que está errado. Não, não está de acordo com a lei. De acordo com a lei, está aqui no parágrafo 1º do artigo 10. Leia novamente. E atenção a detalhes. No mesmo cargo e nível de classificação, quando se fala de progressão por capacitação profissional, guarde interstício, intervalo de 18 meses. Importante, compatível com o cargo ocupado, compatível com o ambiente organizacional e compatível com a carga horária mínima exigida, tá bom? Outra questão, também de 2025, tudo recente, galera, de acordo, inclusive, com a lei atualizada. Considerando que dispõe a lei sobre esse plano, no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, assinale a alternativa correta. De novo, você vê uma questão de outro modelo, de outro tipo, cobrando conhecimentos sobre a lei e pedindo a alternativa correta. Se uma alternativa é correta, lá na sua prova, de certo e errado, você fala que está certo. Outras 4 alternativas, você responde errado. Então, nível de classificação é a posição do servidor na matriz hierárquica dos padrões de vencimento em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado. É isso que está na lei? Certo ou errado? Pense assim, galera, você utiliza uma questão que não é do modelo da banca CESP-Sebrasp, mas você estuda e vai obter a sua classificação e, se Deus quiser, conquistar o seu cargo. B. Cargo é o conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional. Olha, mesmo não lendo a lei, eu tenho a impressão de que a B não seria uma resposta.
Não estaria errado. Cargo é o conjunto de princípios. Cargo? Opa, eu tenho um cargo lá na Unesp, trabalho na Unesp. E o meu cargo é um conjunto de princípios que regula o desenvolvimento profissional. C. Progressão por mérito é a mudança de nível no mesmo cargo e nível de classificação decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação. Espera aí, progressão por mérito? O servidor vai obter certificação em programa de capacitação? Isso não seria progressão por capacitação profissional? Já compreendeu? A questão anterior até nos ajuda a entender que C não seria a resposta. D de dado, será instituída progressão por capacitação profissional ao servidor que possuir educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular na forma de regulamento. Isso é progressão por capacitação profissional? Ou teria a ver com aquele adicional de incentivo à qualificação? Algo assim? Porque a pessoa entra num cargo com nível médio de exigência. Tá bom, está lá trabalhando. Aí a pessoa faz uma graduação, então ela tem uma educação formal superior àquela formação exigida para o cargo quando ela fez o concurso e começou a trabalhar lá na UNB. Por exemplo, né? Que é uma instituição federal. E, entre as atribuições gerais dos cargos que integram o plano de carreira, está a de planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino. Isso são atribuições gerais, ou é uma das atribuições gerais dos cargos que integram o plano de carreira? Você conseguiu decifrar qual seria a alternativa certa que você diria lá na prova da CESP, certo? Aliás, quais são as 4 alternativas erradas? Vamos ver. Lá no artigo 8º, diz que são atribuições gerais dos cargos que integram o plano de carreira, sem prejuízo das atribuições específicas, e sim observados os requisitos de qualificação e competências definidos nas respectivas especificações. 1. Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico administrativo ao ensino. O que você vê no inciso 1 do artigo 8º da lei é o que está na alternativa E, não é? Além disso, perceba que havia anteriormente, antes de 2024, esta redação aqui para o inciso 2 deste artigo 8º. E eu fiz questão de trazer para você ter atenção no estudo. Isso é o que estava escrito antigamente. Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnico-administrativas inerentes à pesquisa e à extensão nas instituições federais de ensino, IFE. Mas olha como que é agora, galera. Cor roxa é o que vale. Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnico-administrativas e especializadas relativas às ações de pesquisa, extensão, inovação, gestão e assistência especializada nas IFE, Instituições Federais de Ensino. É muito parecido, mas é totalmente diferente. O que vale é o que você vê, seta na cor roxa. O que está com a seta cor laranja era antes de 2024. Perceba aqui, galera. O inciso 2 tem redação dada pela medida provisória 1286 de 2024 e está vigente, tá bom? Então, se cair na sua prova aqui, são atribuições gerais dos cargos que integram o plano de carreira, sem prejuízo das atribuições específicas e observados requisitos de qualificação e competências definidos nas respectivas especificações, entre outros. 2 pontos. Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnico-administrativas inerentes à pesquisa e extensão nas instituições federais de ensino. Você coloca errado. Errado. De outro lado, se estivesse escrito, como está aqui, tudo escrito no artigo 8º, e falasse, entre outras, 2 pontos. Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnico-administrativas especializadas relativas às ações de pesquisa, extensão, inovação, gestão e assistência especializada. Aí você coloca certo. Guarde que essa nova redação de 2024, bem interessante que ela cita 2 vezes a palavra especializada. É uma forma de estudar, galera. O que valia antes não falava especializada. Falava? Não falava. Aqui a seta na cor laranja. Agora, o que está valendo seta na cor roxa sobre o inciso 2 atual
do artigo 8º da lei fala atividades especializadas e fala assistência especializada. Na sua prova, CESP, SEBRASP, isso aqui você diz certo. Já isso aqui, na cor laranja, na sua prova, falou disso aqui, ó, você marca errado. Tá bom? E é isso. Acho que o vídeo valeu. Foram 4 questões, não eram de itens a serem julgados, mas questões recentes cobrando conhecimento dessa Lei 11.091. Beleza, galera? Valeu, turma. Até o próximo vídeo.